Olá, pessoal. Fala Pública Podcast está aqui hoje com um convidado muito especial. Vocês não podem perder esse episódio de hoje com o Rafael Primo, um ex-bolsonarista e que vai trazer para a gente aqui grandes novidades e informações a respeito da política, da economia e outros assuntos. Rafael, seja muito bem-vindo ao Fala Pública Podcast. Muito obrigado. Eu queria já começando e abrindo aqui a nossa entrevista de hoje, falando ex-bolsonarista. Por quê? Ex-bolsonarista, fui contaminado pelaquela onda que teve lá em 2016, 2017, 2018, né? Aham. Infelizmente, grande parte da sociedade não é politizada, né? E uma pequena parte se politiza justamente pelas redes sociais, né? E às vezes você cria uma bolha dentro de você, né? Uma bolha, perdão, em volta de você, onde você só recebe informação daquela bolha e você, obviamente, você fica tendencioso. Foi o que aconteceu comigo. Até eu começar a estudar ciências políticas e estourar essa bolha e entender o todo, né? O conjunto de tudo, e deixei de ser bolsonarista, que eu vi que não fazia sentido. Rafael, você esteve participando de um podcast, né? O Redcast. Sim, participei recentemente. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele debate que foi muito interessante e que você teve grandes adversários naquela fala lá. Conta pra gente aquilo que aconteceu. Fala pra gente. O Redcast é um podcast também bem engajado nas redes sociais, né? E eu peguei uma dupla dureza de frente comigo, né? Que foi o Arthur, do Mamãe Falei, e o Renato Batista. Eles são muito bons em retórica, né? E eu fui com o Leonel para debater com eles. Tentei trazer a pauta um pouco mais técnica, né? A fala um pouco mais técnica, mas rolou muito... Embate. Muito embate ali do meu companheiro com o pessoal do MBL e tal, mas eu consegui trazer um pouco de lucidez ali, né? Porque existem algumas pautas do MBL que não faz sentido, não estou falando mal deles. São pautas que são até boas, mas quando é aplicada aqui dentro do Brasil, não funciona, não tem como por conta das nossas leis. E uma das coisas que eu tenho cuidado com minha pré-campanha é não prometer coisas que não vá conseguir cumprir, que eu não vou conseguir cumprir. Eu tenho que trabalhar muito essa parte técnica justamente para eu não prometer coisas que eu não vá cumprir lá na frente, né? Porque é muito bom, né? Muito agradável ouvir coisas que a gente quer ouvir, né? Ser demagogo, mas na hora da entrega não tem. Rafael, você hoje nas redes sociais é uma pessoa muito conhecida pelos seus comentários sobre economia, né? Sim. Sobre política econômica. Eu queria que você me dissesse como começou, quando é que você despertou para esse teu lado, essa veia que você olhou para a internet e falou, opa, posso começar a falar sobre isso. Você começou a estudar isso. Na verdade, assim, eu sou cristão e eu comecei estudando teologia. Eu estudava teologia e dentro da teologia existem as linhas teológicas, né? Certo. Uma coisa que você acredita é verdade porque está na Bíblia e existe uma outra linha teológica que também é verdade porque também está na Bíblia. Então eu tinha essa facilidade de compreensão fora daquilo que eu acreditava. Certo. Então eu comecei a buscar informação fora da minha bolha. Até que eu dei de frente com um cara chamado Vinícius. Ele é mestre em ciências políticas. Olha. Entendeu? Ele é muito bom, formado, trabalha na área, atua na área. E eu comecei a fazer perguntas para ele, isso pela internet, em lives, né? Em lives numa plataforma que a gente utiliza, que é bem famosa. E o que aconteceu? Ele começou a desconstruir aquilo que estava construído na minha cabeça. Eu falo, cara, mas e isso aqui? Ele, não, cara, não é bem assim que funciona. É assim, 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 assim. Aí eu, Isso tudo em teologia? Não, isso já na parte política. Ok. Entendeu? Na teologia, eu tive essa facilidade de tentar entender o outro lado, né? O outro lado por conta da teologia. Certo. Né? O outro lado é o outro campo de visão. Né? Entendi. Eu tive essa facilidade. Aí eu apliquei isso dentro da política, tentando compreender por que esses caras são de esquerda. Por que eles são de centro-esquerda, né? E eu era bolsonarista, né? Eu falo, deixa eu entender. Porque assim, não fazia sentido na minha cabeça um professor universitário, né? Que estuda história, que entende de história do mundo, história do planeta, geopolítica, ser de esquerda. E eu, bolsonarista, que não estudei história, cara, que tem uma coisa errada, cara. O cara estuda e é de esquerda. Eu não estudo e sou de direita. Como é que é isso? Não faz sentido. E aí? Comecei a buscar outras alternativas de informação, até que eu encontrei esse Vinícius que eu acabei de falar com você. E o Vinícius começou a desconstruir tudo que estava construído na minha cabeça. Eu comecei, caramba, cara, eu não sabia. Eu não sabia disso, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Hoje eu me denomino como centro-esquerda.
Olha que diferença. Esquerda. Centro-esquerda. Sai lá da extrema-direita exatamente, e vem para centro-esquerda. Você sai da extrema-direita e vem para centro-esquerda. Na verdade, se você for analisar a fundo as pessoas que acham que são de centro da extrema-direita e começar a fazer perguntas para elas assim, ó, você é a favor de direitos trabalhistas? Aí alguns vão falar sobre, não, sou a favor dos Estados Unidos, de receber por hora. Tá, mas quando é aplicado aqui no Brasil, você vai receber por hora, você não vai receber o mesmo salário que o de um estadunidense, tá? Você vai receber baseado no salário mínimo, né? Deduzido por hora, que é muito pouco. Não sei nem quanto dá. R$7, R$8, não sei nem quanto dá. Aí a pessoa começa a abrir a mente. Opa, calma aí. Aquilo que eu era a favor, já não sou tão a favor. Porque quando traz para a realidade do nosso país, isso aí. Você vê que não funciona, né? E outra coisa, os melhores salários do mundo tem leis trabalhistas, que são os países da Europa, Luxemburgo, Dinamarca, né? Onde tem os maiores salários, né? Não é Estados Unidos, tá? Eles utilizam os Estados Unidos, mas não é. Não é. E aí você foi tratando disso e levando para dentro da tua internet e levando para um público que estava a fim de debater. Não foi de uma hora para outra que eu migrei, assim, sou bolsonarista hoje, amanhã eu sou de centro-esquerda, não. Você foi evoluindo essa sua Levou meses. Eu apaguei tudo da minha rede social, mas ainda tem, tá? Porque na época eu não gravava conteúdo. Entendi. Não sabia que eu ia virar influencer, não sabia. E eu apaguei muita coisa que tinha a favor do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Bolsonaro. Eu arrebentando com a esquerda, o Molon, coitado. Arrebentava com o Molon na internet, cara, e o Molon. O Molon é um grande líder do meu partido. É um grande... Ele nem sabe disso. Eu já tive a oportunidade de tê-lo na Assembleia Legislativa, né, como deputado. E ele é um grande parlamentar, tem uma formação muito boa e... Debater com ele é difícil, porque ele é inteligentíssimo. Mas quando você é bolsonarista, tudo que ele falar, eu não aceito. Não. Aceito. Se ele falar que 2 mais 2 é 4, eu falo, é mentira. É esquerdista. É mentira, pô. É esquerdista. Isso é comunista, socialista em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, banheiro unissex. E vem com aquela cartilha toda que vem na cabeça deles. Isso é uma lavagem cerebral que passa pelas redes sociais. E a pessoa não sabe. Eles utilizam métodos daquilo que eles criticam. Exemplo. Eles falam assim, ó, sobre doutrinação. Mal sabe que a pessoa que está na rede social bolsonarista está sendo doutrinada. Assim como também pessoas que estão na rede social da esquerda estão passando por uma doutrinação. Sim. A doutrinação é tanto para os dois lados. Mas eu ainda entendo o esquerdista. Um petista, por exemplo. Eu não sou petista filiado ao PT. Mas eu entendo o petista. Se perguntar para um petista por que tu é petista, ele vai saber falar. Sim. Tive uma universidade, tive uma filha numa faculdade, eu tive um programa que me tirou da miséria, eu tive uma cisterna na minha casa, eu tive uma SAMU, eu tive um hospital, eu tive uma UPA na minha casa. Perto da minha casa tem 5 UPA, perto de onde eu moro. 5. E eu pego minha moto ou meu carro e em 15 minutos eu tô... Você tá numa. Em alguma. Porque quem fez as UPAs no Brasil? Foi o governo do PT. Aí você pergunta para um bolsonarista, por que você é bolsonarista? Porque eu sou contra o PT. Isso não é resposta. Tá, mas tirando isso, por que? Porque o comunismo. Porque o Brasil não pode virar socialismo, eu não vou comer cachorro. E o fulano de tal é Venezuela. Assim, não tem nada palpável para você falar. Porra, o Bolsonaro fez um hospital, o Bolsonaro fez uma escola. Não tem nada. É só ideologia, porque eu sou Deus, pátria e família. E, Rafael, dentro dessa sua evolução, dessa sua mudança do seu eu, hoje, como você entende os nossos maiores problemas? Economia. O que está faltando na nossa economia hoje no país? Então, isso aqui que eu vou falar não é tão popular, mas é uma realidade. A democracia ela é muito boa, ela é excelente. Mas o problema da democracia, principalmente em países como o Brasil, que tem uma polarização afetiva no grau de 0 a 10, hoje está em 7. É muito alto. Tá? E dentro dessa polarização, nada anda para frente. Porque a esquerda depende da direita, a direita depende da esquerda. Como é que um depende do outro, só que um não entra em consenso com o outro? É aqui que mora o problema. E quando a gente fala de parte econômica, a gente não consegue dar 2 passos para frente sem a oposição travar. Seja de direita, seja de esquerda. O governo do Bolsonaro mesmo teve projetos que eu falei, cara, isso aqui é bom. Por que não vão aprovar? Aí a esquerda, não, porque é do Bolsonaro. Pô, bacana, só que quem paga a conta é o brasileiro. Mesma coisa é o contrário. Agora é o governo do Lula. Existem projetos que são bons para a sociedade. Que estão barrando. Tipo? Vou te dar um exemplo. A própria
isenção no imposto de renda. Até R$ 5.000. A direita não queria. Sim, foi uma luta travada para aprovação. Isenção no imposto de renda, zerar impostos de cesta básica. Ó, a própria nova reforma tributária, que vai dar mais clareza, né, na questão do IVA, né, que é aplicado em mais de 130 países, né? Esse IVA no Brasil é excelente, cara. É excelente porque você vai ter mais clareza de quanto que está indo de imposto, quanto que você está pagando, né? Então você vai ter uma clareza daquilo ali. Mais de 130 países já adotaram o IVA. Nós tivemos agora, bem pouco tempo, uma mudança, né, nas contribuições de impostos, né, nas variações que nós hoje temos, né, e nós simplificamos alguns deles, né? Houve uma simplificação, mas não tanto. Exato. O IVA ele vai simplificar mais ainda. É isso que eu queria que você dissesse. Ele vai simplificar mais ainda. O problema é o seguinte, aí o que a direita fez? Nicolas Ferreira, essa turma bolsonarista aí, né? Que eles gostam de avacalhar tudo. Eles não ligam para o mérito da situação. Falaram até do imposto do Pix. Eles não ligam para o mérito, eles não estão nem aí se é bom ou se é ruim. Se vem da esquerda, eu vou ser contra. E isso está acabando com o Brasil, e eu estou falando disso dos dois lados, tá? Esquerda e direita. E eu já falei isso aqui, que isso aqui é uma promessa de campanha minha. Eu não sou o Cleitinho, tá? Mas o Cleitinho, não sou muito a favor do Cleitinho, mas o Cleitinho ele tem uma coisa de bom. Eu vou falar aqui, muita gente, até meus seguidores, não vão gostar do que eu vou falar. Mas o Cleitinho tem pautas que ele vai de frente contra o partido dele, contra a bancada dele, para poder aprovar, porque ele vê que é bom para a sociedade. Sim. Entendeu? Sim. Eu não estou falando que eu sou Cleitinho, não, tá, gente? Porque o Cleitinho tem ideias de privatizações em massa, essas coisas eu não concordo. Sim. Por isso que ele está lá na direita. Sim. Entendeu? Eu tô aqui na esquerda. Eu já falei, ó, projeto que for bom e vier para minha mesa, mesmo que seja da oposição, tá aprovado, irmão. Não é para mim, é para o povo. Então, partindo dessa premissa, a gente pode dizer que uma das suas maiores preocupações hoje é justamente essa questão da reforma tributária. Uma das maiores preocupações que temos hoje é justamente isso, porque o Brasil ele tributa muito sobre consumo. Isso. Entendeu? Os nossos impostos é baseado em cima de consumo. E quando você olha proporcionalmente, o mais pobre, ele consome 100% do salário dele em consumo. Sim. Diferente de um rico. O rico ele não utiliza 100% do salário dele em consumo. Ele faz aplicações muitas dessas... a longo prazo. A longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Aplicações na bolsa, onde não tributa lucro sobre dividendo. Né? O Juca Abdala, não sei nem se podia falar, mas enfim. Claro. Juca Abdala tem mais de 200 milhões investido na Petrobras. Sabe quanto que ele paga de imposto sobre dividendo? É zero. É zero. Você ontem falou sobre isso, né? Eu acho que eu cheguei a falar. Chegou. Cheguei a falar. É zero. E a dona Maria, que é professora de matemática, de português, está pagando 27,5 de imposto de renda. Entendeu? Então, mas ele é tributado no CNPJ. Beleza, só que os outros países também tributam CNPJ e tributa também sobre dividendo. Estados Unidos tributa. Só 3 países no mundo que não tributa sobre dividendo, que é o Brasil, Letônia e Estônia. Acho que é isso. São 3 países que não tributa. E o Brasil está nessa. Porque na época, quando teve essa questão, eles fizeram isso para chamar a atenção dos investidores. Pô, bacana, só que a gente já está em 2026, filho. Já passou isso. A Bolsa já bateu quase 200 mil pontos. Entendeu? Ou chegou a bater 200 mil pontos, chegou a 190 e pouco, não sei. 190 é alguma coisa. Então, já está no momento da gente começar a tributar lucro sobre dividendo, nem que seja 10%, 15%. Entendeu? É necessário fazer isso. Só que eu não sou a favor também de taxar lucro sobre dividendo, lucros e dividendo, e ao mesmo tempo não baixar no outro lado. Tem que ter uma compensação, né? Tem que ter uma compensação. Você vai tributar aqui, beleza, mas você tem que baixar aqui. Aonde? No consumo. É onde atinge justamente a massa mais pobre. Tem um estudo que fala que o mais pobre ele está sendo taxado ali em impostos, ele chega a quase 50% de impostos, ele está pagando do salário dele. Né? Nossos primeiros meses do ano são para pagar impostos, né? Isso. ICMS, ISS. imposto de renda, PVA, um monte de coisa. Enquanto a camada mais rica da sociedade, os menos de 1%, eles é 12%, 12%, 13% de impostos. Por quê? Porque o cara compra um jet ski, não tem IPVA. O cara compra uma motinha, vai ter IPVA.
Seguro. Mas, Rafael, o jet ski não usa ruas e estradas. Moto usa, mas IPVA não é para construção de estrada. IPVA é para pagar funcionalismo público. É para pagar salário de deputado estadual. É para pagar salário de professores. IPVA, quando foi criado no período militar, era para construção de estradas. Só que ele deixou de exercer essa função unicamente e agora ele é utilizado para pagar o funcionalismo público do Estado. Uma parte do IPVA vai para a prefeitura, né? Para o prefeito também fazer o que tiver que fazer. Então, eu sou a favor de tributar lucro sobre dividendo, baixando no outro lado, criação de imposto sobre jet ski, lancha, aviões. Eu sou a favor disso. Bens móveis de natureza grande. Eu sou a favor. Por quê? Porque esse povo mais rico, pagando esses impostos, a gente consegue baixar numa outra ponta, mas deixando bem claro, vai aumentar do lado, vai pegar a camada mais rica, mas é necessário baixar no outro. Tem que ser necessário. Essa balança tem que existir. Você não pode aumentar a carga tributária do país sobre o PIB. Não, hoje está em 32%, vamos manter os 32%. Eu sou a favor de baixar. Só que para você baixar, você tem que cortar gastos públicos. E esse é um dos maiores problemas do Brasil. Vai cortar de onde? Aí quando se fala de cortar, eles vão aonde? Na pasta da educação, na pasta da saúde, do na transporte, pasta do transporte, da segurança pública. Vou te dar um exemplo bem básico. A gente foi, inclusive, debater isso ontem. O Brasil é o país, vocês não vão acreditar, o Brasil hoje é o top 1 do mundo, que mais investe na segurança. Você sabia disso? Sim. O PIB? Sim. É mais de 1%, enquanto que os países é 0,4%. Até o Arthur falou sobre isso. O Arthur Duval falou isso ontem. E eu falei, você está certo. Mas o problema é que o Brasil gasta mal. Só para você ter ideia, tem desembargadores em São Paulo ganhando 151 mil de salário. Por mês. Porque assim, eles criaram o teto constitucional, mas não criaram o teto para os penduricalhos. Aí o teto é quanto? É 46 mil? 47? 50? Eu não sei quanto é que é exatamente. 46, 47 mil. Beleza. O cara vai ganhar 47 mil. Só que tem os penduricalhos. Aí o salário do cara vai para 100. 150, 200. Isso, exatamente. É aqui que é o problema do Brasil. A gente gasta muito dinheiro com super salário. A gente tem que meter o dedo nisso aí. O problema é o seguinte. Quem pode meter o dedo nisso aí é justamente quem? Deputados. O problema é parte do Congresso tem processo. E está na mão de quem? Da Justiça. E quem são eles? Desembargadores e juízes. Quem é que vai meter o dedo nisso aí? Ninguém. Por isso que é necessário fazer uma repaginada dentro do Congresso. Colocar pessoas que não fazem parte da política atualmente. Né? Oxigenar. É necessário fazer isso. Perfeito. Entendeu? Dar uma repaginada, trocar essas pessoas, essas múmias que estão lá dentro. Dar uma repaginada, colocar pessoas novas. Entendeu? Parte da direita, o MBL, inclusive, eles fizeram isso. Sim. Entendeu? Eles botaram influência, por isso que eles têm crescido. E a esquerda está ficando muito para trás. A esquerda é mal em comunicação. Eu já falei isso para eles. Eu falei, vocês são muito ruins em comunicação com a sociedade. E quando tem alguns que querem fazer comunicação, são muito militantes. São muito taxativos naquelas opiniões. São muito militantes. Acusar outro de nazista, isso não funciona. Rafael, dentro dessa sua construção de mais de 600 mil seguidores, canais de discussão, podcast que você tem, né? Você tem um podcast, não tem ainda? Não, o podcast eu estava montando, mas acabou que não... Não foi? Não foi. Então tá. Eu participei de alguns podcasts. Isso. Você falou muito também sobre outros temas que eu acho que são interessantes para a gente debater aqui. Na verdade, eu queria que você falasse sobre a educação. O que você entende que a gente possa, dentro desse trabalho no Congresso, fazer com a educação para melhorar o índice de analfabetismo ainda é grande no país, né? Nós temos aí as aplicações do Fundo de Educação mal versadas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a questão da educação do Brasil Vamos lá, vamos entender. Tudo começa na base familiar. Tudo começa lá na base familiar. O Lula, o presidente Lula, ele criou alguns parâmetros, né, justamente para colocar a massa justamente desse jovem dentro das escolas, com o programa Pé de Meia, e colocou ali... Incentivo. Isso, é um incentivo, mas isso não é tudo.
Não é o suficiente. Não é o suficiente. É necessário fazer mais investimento na educação. E você fala de base, educação Ensino médio, fundamental e superior. Uhum. É necessário, né? O Brasil investiu bastante em cursos técnicos, Sim. inclusive no período do governo Lula, né? Porque o curso técnico, além dele ser mais rápido, o nome já diz, é técnico, né? Já sai dali para direcionado para aquilo ali. É direcionado para aquilo ali, né? Porque dentro da faculdade, hoje eu sou estudante, faço ciências políticas, tem alguns módulos que são muito encheção de linguiça, mas é necessário. Uhum. Mas é muita encheção de linguiça. Um técnico ele já dá uma enxugada, entendeu? Então o Brasil ele precisa hoje de ter mais escolas, mais creches e melhoria não só de salário, como de qualidade dentro do ensino, né? A gente precisa fazer uma repaginada de que forma? Com mais investimentos. O problema é, o Brasil não tem condição agora de fazer esse tipo de investimento. Investimento você fala em quê? Em mão de obra, em insumo, construção de... Em tudo. Em tudo. Em tudo. Você pega ali, ó, você pega os países da Europa. Inclusive eu peguei até tive uma discussão com um bolsonarista que ele falou, o Brasil gasta mais do que a Europa, do que os países da Europa. Aí eu só perguntei para ele assim, ó, tá, mas qual é o número de população? Proporcionalmente. Não tem comparação, né? A Europa gasta então de 4, 5 vezes mais por aluno do que no Brasil. Mas também a expansão territorial da gente já diz tudo, né? Então, assim, exatamente. Então, o que acontece? Investir em tecnologia dentro das escolas, investir em ensino dentro das escolas, né? Não só injetar dinheiro, porque também só injetar dinheiro sem um planejamento não adianta. Não adianta. Aproveitamento dessa mão de obra também é importante, né? Isso. Por isso que eu ainda estou elaborando um plano de governo, né? Dentro do meu mandato, a gente está elaborando ainda para eu não fazer promessas vazias onde não consiga cumprir. Eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho. Política não é o que a gente quer. Sim. Política é o que a gente pode, né? Sabendo que lá dentro do Congresso eu vou enfrentar uma oposição, vai depender da mesa diretora. Então, existem muitos caminhos para eu conseguir algo que seja plausível e dentro da realidade brasileira, né? Mais investimento, mais curso técnico, mais aproveitamento dos professores, mais profissionalização dentro dos professores, né? É necessário fazer isso. Preparo. Isso. Utilizar justamente a tecnologia a nosso favor, inteligência artificial, né? E algumas leis também, algumas regras também é necessário dentro das escolas, né? Como o próprio presidente Lula, ele proibiu o uso de celular dentro da sala de aula. Que foi um avanço. Excelente. Né? Tivemos até uma melhoria na qualidade do ensino. Excelente. Agora, Rafa, falando desses temas, educação, reforma tributária, eu acho que um dos mais sensíveis hoje é a segurança pública, né? E o que você pensa sobre isso? Você é um pretenso candidato, um pré-candidato, e você já deve estar elaborando mais ou menos aí alguma ideia em relação a isso. Eu queria que você explanasse para a gente aqui o que você entende, o que você sugere para que você traga para dentro da sua história aí para caminhar. Então, porque o deputado federal, na verdade, ele não compete muito a questão da segurança dos estados para ele, mas é deputado estadual e o governador. O governo federal, ele não fica... A responsabilidade da segurança é do governador. Mas não quer dizer que também não seja responsabilidade da parte federal. Não quer dizer isso. A gente precisa mudar dentro do Brasil uma política de encarceramento em massa justamente para uma camada mais pobre. Aí muitos vão falar assim, pô, Rafa, você está protegendo os filhinhos do Lula, que foi só ali por causa de um celular. Não é isso que eu estou dizendo. O Brasil, infelizmente, os nossos presídios, eles não fazem uma reabilitação daquela pessoa. Só que aquela pessoa ela vai para a rua de novo. E vai cometer os mesmos crimes. É aqui que mora o problema. É só aumentar a pena. Há quantos anos a gente aumenta a pena? A gente aumenta. Há 30 anos o Brasil está aumentando pena. Resolveu? Não. Mas é só matar mais. O Brasil está matando mais. Os policiais também morrem mais. Resolveu? Não. Então o que acontece? Precisa de um planejamento técnico, né? Estudar cada estado como que funciona, as suas regras ali, as facções que estão ali dentro, e trabalhar de uma forma onde porque se não tem soldado, não tem crime. Se não tiver soldado, não tem crime. Por que aquele jovem ele é aliciado e ele sente o desejo e a vontade de participar daquilo ali? Então, o Estado precisa estar presente justamente dentro dessas políticas públicas de educação. A educação é tudo. A educação, preparo. Eu vou falar o que eu falei ontem.
segurança não começa no camburão. A segurança começa na educação. Sem dúvida. Entendeu? Você pega essa mesma pessoa que hoje está com um fuzil na mão, se essa pessoa nascesse dentro de uma outra cultura, dentro de um outro país desenvolvido, numa Europa, até mesmo nos próprios Estados Unidos, será que ele estaria de fuzil na mão? Estaria. Entendeu? Você acredita numa política pública de reforma total da legislação nesse caso? Ou você acredita que não só na reforma da legislação, mas no preparo também educacional voltado para evitar esses tipos de caminhos, entre aspas? O que você acha? Então, eu sou contra a política do enxuga-gelo. O que é a política do enxuga-gelo? O policial vai lá, entra na comunidade, mata e vai embora. O policial vai lá, entra na comunidade, mata e vai embora. Alguns vão aplaudir, como fizeram na questão do Complexo da Penha. Mataram mais de 100. Só que o problema é o seguinte, existem estudos que quando o Estado leva o terror para aquela sociedade, para aquele espaço ali, e quando tem mortes assim, por mais que seja de um cara que está segurando, ninguém aqui é a favor, cara. Não quero que o que eu não quero é que esse cara segure justamente isso. O problema é o seguinte, quando você mata esse cara, o filho dele, o sobrinho dele, o primo dele, o vai amigo, ocupar o espaço. que às vezes nem iria ocupar. Mas só de raiva. Isso não é eu que estou dizendo, são estudos que dizem. Então, quando você mata um, às vezes nasce 3. E essa política a gente já está praticando já há muito tempo. Então, é necessário um estudo, justamente dos profissionais que elaboram a parte técnica disso aí, para mudar essa... time que ganha não se mexe. Mas time que está perdendo tem que mexer. Então, essa é uma das políticas também que a gente vai trabalhar para ver essa questão. Falar em termos de federação, você consegue alterar muitas das nossas leis. Você acha que essas alterações são necessárias de imediato? Ou a gente começa aqui embaixo, trabalhando, como você disse anteriormente, dentro das escolas, com incentivo dos professores? O que você acha? Nesse momento, o Brasil precisa mudar as leis? Depende totalmente. Existem leis que existe uma necessidade de mudança. Outras não. Outras apenas dela ser aplicada da maneira como ela deve ser. Né? Hoje nós vemos aí, vou te dar um exemplo. E olha que eu não sou bolsonarista. Hein? Não mais. Não sou. Eu vou te dar um exemplo bem básico. Criou-se uma revolta na sociedade por conta do 8 de janeiro. Parte da sociedade bateu palma, que são a pessoa, turma do Lula, e parte da sociedade está indo contra. Está criando-se uma revolta, criou-se uma revolta na sociedade por conta das pessoas que foram presas no 8 de janeiro. O problema é o seguinte, essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas precisam sim. Vou dar uma opinião minha aqui que pode ser que desagrade, inclusive, até meus seguidores. Essas pessoas precisam de uma anistia. Você acredita na anistia do 8 de janeiro? Pessoas que foram tragadas para dentro do mundo do bolsonarismo, passaram por essa doutrinação das redes sociais que bateram no peito acreditando que Alexandre de Moraes estava preso. Esse tipo de pessoa, que é a vovozinha que estava de blusa de camisa verde e amarela, elas precisam de uma anistia. Elas precisam. Agora, é óbvio que os responsáveis não podem ter isso. Não podem. E o artigo 359L, 359M, que é onde justamente estão sendo aplicado essa lei contra essas pessoas... Atentar para o Estado de Direito. Isso. O problema é que o Alexandre de Moraes ele não está errado nessa aplicação. Ele está totalmente correto. Mas é preciso fazer uma alteração justamente na lei para ver se essas pessoas não são também vítimas dessa doutrinação. Vamos lá. Se eu continuasse sendo bolsonarista, talvez eu também estaria lá. Aí imagina o pai de família. Dentro do Congresso quebrando tudo, no STF quebrando tudo. Teve gente que nem quebrou. E está presa. Foi presa. Pegaram o crime multitudinário, né? Tipo assim, tem uma multidão quebrando, mas tu tá no meio, tu vai responder da mesma forma, porque é o crime multitudinário. E existem alterações na lei que é necessária fazer. Essas pessoas não deveriam essas pessoas deveriam responder sim, mas não com cadeia. Os responsáveis sim, militares, família do Bolsonaro, quem incentivou, quem financiou, né? Tinha acampamento com carne, com bebida alcoólica.
Os financiadores têm que ser presos. Mas eles foram indiciados, né, Rafael? Sim. Mas até agora o processo ainda está em andamento. Aí a minha pergunta de advogada do diabo. Mas, cara, se não prendessem eles, continuariam fazendo em posteriori, não? Esses atos? Mas existem medidas, né? Você Existem acha que foram dosagens. pesadas? A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Né? Você acha que pesaram nessas penas? Assim, é minha opinião, tá, gente? Eu acredito que sim. Você acha que, de repente, não pegaram essas pessoas como exemplo para que não pratiquem Também mais? tem isso. Também tem isso. Porque se pegasse leve, ia falar, então Vamos fazer de novo. Vou fazer de novo. Sim, eu concordo com isso. Mas 14 anos de cadeia. 14 anos, irmão. É muito tempo. Aí volto a te perguntar, mas o cara quando foi lá e não sabia desse risco? Não, eu acredito que não. Que isso? Não, assim, eu tô dando uma opinião minha. É muito subjetivo você levar uma multidão para dentro de uma entidade pública, de um órgão público, quebrar, tocar fogo e achar que ia sair dali ileso? Cara, não, assim, eu não tô falando exatamente das pessoas que quebraram, que tacaram fogo, que tal. Até porque, se a gente for levar isso ao pé da letra, a esquerda também já chegou a fazer isso, tá? No Congresso, quebramos lá, tudo lá. Em 2014, chegamos a quebrar. Ninguém foi preso, porque, na verdade, depredar patrimônio público e tal não dá cadeia. Não dá cadeia. A cadeia dessas pessoas é justamente por conta do artigo 359-LM, que elas tentaram depor o Estado Democrático de Direito com o uso de violência. Aí muitos vão falar assim, mas não teve uso de armas. Tá, mas usaram a violência. Teve policiais que saíram lá com a cabeça machucada, sangrando, caíram do cavalo, bateram. Sim. Teve até viatura caída para dentro do lago. Então, a violência houve. Então, a lei foi aplicada. A lei conseguiu ser aplicada justamente porque teve a violência. Não teve armas, concordo? Não teve armas de fogo. Pelo menos até onde eu sei. Mas não é necessariamente a lei especifica que é arma de fogo. Um pedaço de pau pode ser uma arma. Uma pedra pode ser uma arma. Ela vira uma arma. Eu estou dando uma opinião minha, tá? Que inclusive vai ser muito impopular para o povo que me segue. Então já vai me conhecendo. Esse é o Rafael. Eu não sigo cartilha. Entendeu? Na minha opinião, a moça do batom, que aí a direita também gosta de usar muito também. Esse exemplo. Ela foi presa por causa de um batom. Não, ela não foi presa por causa de batom. É mentira. A direita está mentindo. Ela não foi presa por causa de batom. Ela foi presa porque ela tentou depor o Estado Democrático de Direito. Escrever na estátua lá, se eu falar hoje lá agora. Perdeu, mané. Se eu for lá hoje lá e escrever, eu não vou tomar cadeia. Eu podia ser bolsonarista, eu não vou ser preso, tá? No máximo... Mas foi o momento. O momento que ela estava ali naquele momento, dentro daquela situação... Escrever perdeu o mané. Que fez ela tomar responder por 5 tipos de crimes. Sim. Agora, eu não acho que a dosagem que foi aplicada nela, acho que foi 14 anos. 14 anos. Eu não acho viável. 14 anos de cadeia. Eu acho que essas pessoas, assim, cara, 6 meses, 1 ano, eu não sei. Eu não sei exatamente, teria que analisar. Cada caso. Cada caso é um caso. Eu não poderia dar uma opinião também muito vaga aqui. Na minha opinião, 14 anos de cadeia é muito forte para esse tipo de pessoa que foram cooptadas pelo bolsonarismo. E principalmente que eram réus primários, né? Isso. Que nunca tiveram antecedentes criminais. Isso, mas também tem a questão que você falou sobre o exemplo. Eu entendo isso, que precisa servir de exemplo, infelizmente. Para que outros não pratiquem. Para que outros não pratiquem, infelizmente. Para 1000 não praticar, é necessário jogar um na fogueira. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas tem que haver uma forma aí de equilibrar esse jogo. Rafael, e saúde? O que você fala? Saúde no Brasil Cheguei até a me engasgar. Saúde no Brasil depende da religião, né? Nós temos um problema de religião no Brasil, por exemplo. Conta pra gente. Um amigo meu foi na minha casa esses dias, né? Aí ele passou mal, a gente levou ele foi no UPA, né? E ele foi atendido rápido no UPA e tal. Ele falou, caramba, rapidinho. Mas em que região? Então, lá na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E ele ficou assim, caraca, os UPAs aqui tem ar-condicionado. Caramba, que bacana. E ele era de onde? Ele é do Distrito Federal. Engraçado, ele é Distrito Federal. Ele ficou impactado. Deveria ser um exemplo, Deveria ser um exemplo. Gente, eu não conheço como é que é. Eu não conheço como é que é o Distrito Federal. Não sei como é que é as UPAs de lá. Não sei. Mas tô falando que ele passou pra mim. Então, assim,
no Brasil tem essa discrepância, né, de regiões, uma região um pouco melhor que a outra. No Brasil tem um problema de atraso demais na fila do CISREG, né? Sim, CISREG, isso. Então a gente precisa justamente acelerar isso aí. Atendimento. Isso, exatamente. Mas foi o que eu te falei, eu não posso fazer promessas vagas sem antes analisar cada caso, né? Saúde, educação, a gente ainda está elaborando sobre essa questão, o que dá para ser melhorado. Trazendo para dentro do Rio de Janeiro, eu digo para você que nós temos várias realidades, né? Atraso na fila do CISREG de operações, principalmente operações no INTO, que já é Instituto de Traumatologia e Ortopedia, que é federal, mas que a gente tem uma fila quilométrica. Nós temos a dificuldade no fornecimento de medicamentos de alta complexidade. Então, assim, eu acho que você vai ter um trabalho muito grande para estudar essa saúde, principalmente do Rio de Janeiro, né? Porque hoje a gente está dentro do estado que está em recuperação fiscal, quebrado com as suas dívidas, devendo já para o próximo ano. Quebrou em 2014, né? De 2014 para cá. A gente não consegue levantar. Nós temos aí uma dívida que está sendo renegociada a cada momento com a União. Governador que sai, o outro governador que é preso, o outro é impeachmentado. Nós temos uma história hoje no Rio de Janeiro que ela se perpetua e que a gente não consegue levantar da lama, né? E aí dentro, por que Rafael resolveu um dia ser pré-candidato a um cargo político? Por quê? O que te despertou? Então, eu gravava conteúdo, somente conteúdo para internet, né, como influência. Meus vídeos viralizaram. Tipo assim, eu fui dormir com... Eu tinha 10 mil seguidores, que eu fazia muita live. Acordei com 20. Ganhei 10 mil seguidores numa madrugada. Eu falei, caraca. Isso é bom. Como é que entrou tanta gente assim? Aí eu fui perceber que meu vídeo, tipo, tinha estourado. Tipo, tinha dado 2 milhões, entendeu? O meu vídeo. Um que eu fiz fazendo assim, que foi do Lula e do Bolsonaro, fazendo uma comparação. Né? E esse vídeo estourou. Aí as pessoas começaram. Caraca, tu tem que vir candidato. Eu falei, não, eu? Não. Você nunca despertou para esse lado? Nunca tive vontade. Ninguém da sua família é político? Não tem. Ninguém da minha família é político. Ninguém. Você nunca esteve dentro da política? Não, ninguém da minha família é política. Eu nem tenho nenhum primo, nenhum tio, nenhum parente, não. E você nunca esteve dentro da política? Não, nunca. E aí, de repente, você teve esse despertar pela internet. Vem candidato, que a gente gosta de você, você é bom. E o ambiente que nós estamos tendo, inclusive em Brasília, é a necessidade de uma esquerda que saiba se comunicar com a sociedade. Você fala se comunicar no sentido de levar a pauta sem discussão. Isso, saber se comunicar não somente com a bolha, mas também fora dela. Como eu falei logo no início do podcast aqui contigo, eu falei assim, ó, hoje no Brasil tem esse problema de esquerda não aprova nada que vem da direita, direita não aprova nada que vem da esquerda, e quem paga esse é o povo. Porque, cara, existem políticos bons e políticos ruins em ambos os lados. Existem políticos corruptos na direita e também existem na esquerda, porque corrupção, erros, não está em lado político. Não tem partido. Está nas pessoas. E o que acontece? Então, a esquerda é necessária saber se comunicar para trazer justamente os projetos que eles têm dentro do Congresso. E a esquerda, às vezes, fica muito perdida, ou então fica muito focada só dentro da sua bolha, e a gente precisa de apoio popular para certo tipo de pautas, para passar em Brasília. Né? Então, assim, o meu forte hoje, que eu tenho mais focado, é na questão tributária, tá? Que são coisas que não é muito popular, entendeu? Não é muito, mas é necessário, é um remédio que às vezes é necessário. Hoje a gente precisa realmente pensar na questão tributária no país, porque hoje, como você disse, a gente está aqui falando, é um dos maiores calcanhares de Aquiles. Né? A gente leva quase 50% do que a gente compra com imposto. Isso. Saúde e educação, saúde e educação vai ser justamente o efeito colateral que vai ter justamente do ajuste fiscal que vamos ter no Brasil. É necessário fazer isso. E isso não depende do presidente, somente dos ministros, isso depende também da Câmara, depende dos deputados, da aprovação. E a gente precisa levantar essa bandeira lá. Tributar quem é mais rico e baixar imposto de quem é mais pobre. Primeiro fato, fazer isso. Primeiro, precisar resolver essa equidade. Esse equilíbrio.
entendeu? Máquina pública, enxugar a máquina pública onde é necessário para torná-la eficiente, onde é necessário. Não adianta só vir com... Tem alguns candidatos aí, inclusive está vindo um como candidato a presidente. Eu vou reduzir imposto. Cara, tu vai reduzir imposto como? Aonde que tu vai tirar? Porque a gente tem um problema fiscal no Brasil. Arrecada-se menos do que se gasta. Estou falando só do primário. Se eu for botar os juros da dívida pública no meio, aí que não se fala. Gera arrecadação. É caixão fechado, entendeu? Infelizmente. Então a gente tem um problema fiscal no Brasil. A gente precisa resolver isso. Fora o não pagamento de impostos que são sonegados diariamente, né? Isso. Você viu essa aí? questão que eu tinha até esquecido. Nós temos grandes empresas. Pode falar o nome deles? Claro, fique à Pode falar? vontade, deve. Latam, TAM, Braskem. Que não pagam as suas Tem dívidas. subsídio, tem incentivo fiscal. Samsung, gente, olha só, R$1 bilhão a Samsung não pagou de impostos. Tu acha que a Samsung precisa de 1 bilhão de isenção? Vai quebrar a empresa se ela pagar 1 bilhão de impostos? Quebra. Não quebra. Mas por que teve essa isenção? Quem concedeu? Por que concedeu? Quais foram as razões pelas quais essas empresas que você citou aí tiveram isenções fiscais? Vamos averiguar. Hoje o Rio de Janeiro... Sabe qual é um dos papéis do deputado? É justamente fiscalizar. Né? Fiscalizar. Hoje o Rio de Janeiro também tem empresas que não pagam suas dívidas para com o Estado e nas quais nós estamos aí sem cobrar há anos também, né? Isso. Aí o seu João da padaria tem que pagar imposto. Ele não tem isenção. Não. Ele não tem. Entendeu? O cara que tem uma lojinha de celular, que vende capinha de celular, não vai ter isenção, né? Tu tem uma distribuidora de venda de água. Porque, Rafael, salvo o melhor juízo, essas questões das isenções hoje concedidas em nosso estado, no nosso país, elas precisam ter um impacto financeiro, né? E aí você fica estudando essa questão e você verifica que lá atrás não foi levantado esse impacto, simplesmente foi concedido... Isso, foi concedido, foi empurrando com a barriga, foi deixando 800 bilhões, deixamos de arrecadar. E você levantou um ponto aí também, há pouco tempo a Receita Federal, foi anteontem, salvo o melhor juízo também, fez aquela operação no Porto do Rio, né? Saiu em todos os jornais aqui. Nós deixamos de arrecadar bilhões com desvio de pagamentos de impostos por auditores fiscais da Receita Federal. Então, assim... Isso aí eu nem cheguei a ver. Isso saiu, Rafael, essa semana, de segunda para... Foram afastados 17 auditores fiscais. Porque eu tô para lá e para cá o tempo todo. Técnicos fiscais da Receita Federal. Na casa de alguns auditores foram encontrados mais de milhões... Não eram 1.000, não, milhões, 2, 3 milhões na casa de um, euros, dólares. Na casa de um auditor foram encontradas garrafas de vinho custando mais de R$700, mais de 40 garrafas. Caramba. E aí o secretário de Receita Federal disse que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, deixou de arrecadar bilhões, não foram milhões, bilhões, com esse esquema de fraude de pagamento de impostos. Então você vê aí o quanto que a gente deixa de receber o Estado quebrado. Se isso tivesse sido pago devidamente, mas não, as pessoas preferem a sonegação do que a verdade, né? Infelizmente, esse incentivo fiscal que o governo dá, seja estadual, ele dá para essas grandes empresas, eu até entendo que é para gerar ali emprego na localidade, tá trazendo benefício para a sociedade ali em volta. Eu entendo. Só que quando você vai na DRE dessas empresas, na parte de lucro, você vai ver que essas empresas estão lucrando muito. Não estão no déficit. Não estão no déficit. Uma empresa que está se quebrando, outra história. Tô em déficit, tô precisando, governo, tem como me adiantar? Tem 1.000 empregos aqui dentro. Entendo, show de bola, não sou contra. A empresa tem lucro lá na estratosfera, meu irmão. Não tem necessidade. É uma visão que a gente precisa acreditar que é verdade. Né? A gente tem que ser flexível. Né? A gente tem que ser flexível, não pode ser rígido. E hoje o Brasil está passando muito por essa situação de ser muito rígido em algumas situações e muito mole para outras situações. Sim. Entendeu? Sim. A gente precisa ser flexível nessa questão. Outra coisa também, aproveitando o teu podcast aqui, eu queria dar um esclarecimento aqui para as pessoas. Por quê? Ontem, quando eu participei do podcast com Mamãe Falei,
eu debati com ele, eu fui super educado, tal, contextualizei, peguei pontos errados dele, que eu falei, cara, isso aqui não se aplica no Brasil, não se dá. Aí ele ficou, enfim. O pessoal que é seguidor dele, eu consegui me comunicar com o pessoal que é seguidor dele. Olha que diferença. Eu não sei nem se já aconteceu isso. De um opositor do Mamãe Falei. Entrar em contato com o público do Mamãe Falei veio até a mim, na minha página. Os caras entrar em contato contigo. Os seguidores dele falaram, caraca, gostei de tu, mano, vou te seguir aqui, tal, mesmo tu sendo de esquerda, aqui não sei o que, não sei o que lá. E o pessoal tá falando assim, não, tu tem que vir pro MBL, tu tem a cara do MBL, tu não sei o que lá, tu tem que vir pro MBL. Não vou pro MBL. Eu tô deixando bem claro por quê. Olha só, gente, eu concordei com o Arthur em diversas situações lá. O Arthur também concordou comigo em diversas situações. Mas... Só que, o que acontece, gente? O Arthur, ele é contra direitos trabalhistas. Ele acreditando que isso vai favorecer... Não, é precarização. O Arthur, o MBL, traz políticas de privatizações, inclusive de setores estratégicos do Brasil. Não vai funcionar. Então, assim, a diminuição do Estado é necessário até um certo ponto para se tornar eficiente e não ficar pesado. Eu sou a favor de Estado eficiente, eu não sou a favor de um Estado mínimo, entendeu? Até porque essa política de Estado mínimo, isso é mentira. É Estado mínimo para alguns, Estado máximo para outros. Eu sou a favor de uma política de Estado eficiente. Então não tem como eu ir para o MBL, porque os meus ideais, naquilo que eu acredito sobre direitos trabalhistas, não bate com as ideias do MBL. São ideologias completamente diferentes. Porque a gente debateu uma de segurança pública, debatemos algumas partes econômicas e concordamos em algumas situações. Gente, nem tudo é ideologia. Nem tudo é ideologia. Existem coisas, por exemplo, se sair uma lei hoje que o brasileiro pode viver até 200 anos, a esquerda vai ser contra? Não. A direita também vai ser contra? Não. Concordaram, são coisas óbvias. Consenso é óbvio. É consenso óbvio, exatamente. Então, ontem ele trouxe algumas coisas que é consenso óbvio, entendeu? Então é basicamente isso. Não tem como eu ir para o MBL, tá bom? Vocês estão me convidando aí. Não vou para o MBL, não tem como. Rafael, a gente está indo para o finalzinho do nosso podcast. Eu queria que você dissesse como você enxerga o Rafael daqui a 2 anos. Cara. Suponhamos que você esteja sentado, idealizado naquela cadeira congressista lá em Brasília. Um deputado? Como você se enxerga lá? Então, eu quero ser um dos poucos que terá um diálogo não somente com a minha base, mas também fazer articulação dentro das bases que não são aliadas. Né? Que isso é primordial, isso é necessário. Versatilidade, né? É necessário, entendeu? É necessário. Gente, olha só, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Na rede social é muito bacana, a gente sempre ser oposição, é muito bacana. Mas quando a gente leva isso para o campo político, quando a gente leva isso justamente para uma área que vai afetar o nosso bolso, sabendo que o Congresso apenas 20% é de esquerda e 80% é centro e direita, se você mantiver essa política de não converso com eles, não dialogo com eles, não tem como avançar. A gente não avança. Não falo com eles. Vocês só vão falar com a base de vocês. E cada vez mais, vai enxugando. Porque o outro lado lá crescendo. O outro lado lá tá botando pessoas jovens, influenciadores, para dialogar, sendo educado, sabendo falar, coach, táticas de PNL, programação neurolinguística, enfim. Né? Aquela preparação prévia toda, né? O Arthur tem isso, Arthur é profissional, cara. Eu até falei isso, falei, caraca, tu é bom em PNL, cara. No debate eu falei, eu sou mesmo. Eu falei, cara, tu é muito bom em PNL. Né? Mas enfim, então assim, eu me vejo dessa forma, sendo de esquerda, não quebrando meus princípios, respeitando os meus eleitores, porque as pessoas, se me colocar lá, vão querer, é a minha voz lá dentro, através deles, mas eles têm que compreender que estão colocando um Rafael lá dentro que não é rígido. Aquilo que é bom vai vir para a sociedade. Perfeito. Vai vir. Eu posso dar até exemplos aqui de coisas que veio da oposição que, infelizmente, não quiseram provar por conta de... Enfim. Rafa, eu quero que você fale aqui para o teu público quais são suas redes sociais e quem quiser te seguir. Minha rede social no Instagram é rafael.primo.rp. Geralmente... Só procurar Rafael Primo. É verificadozinho lá, né? Verificadozinho Rafael Primo, vai estar lá. No TikTok também, é mesmo nome, Rafael Primo, né? Eu tenho mais seguidores no Instagram e no TikTok. Certo. No Instagram e TikTok.
O Kawaii também tem, o Facebook tem, mas não é tanto quanto o Instagram. E se quiserem entrar em contato com você, é pelo direct. Pelo direct tem também o link lá que... Já vai direto para o direto WhatsApp. pro WhatsApp, isso. Perfeito. Entendeu? E sou eu mesmo que respondo. Tá? Não é o IA, não. Não é o IA. Sou eu mesmo que respondo. Se vocês quiserem falar alguma coisa da opinião também, eu escuto muita opinião das pessoas. Que bom. Fico muito feliz. Rafael, a gente quer te agradecer. O Fala Pública Podcast é um podcast que está de portas abertas para você. Nós temos a intenção de trazer vários pretensos candidatos também, que eles possam explanar para o nosso público aqui quais são as suas pretensões dentro da política, quais são as suas ideias e as suas opiniões. Quero te deixar o convite para você voltar sendo eleito, quem sabe, vamos trabalhar para isso, né? É isso. E que você tenha sucesso. Eu acho que você é uma pessoa jovem que tem um caminho muito bom pela frente, muito expansivo e que possa trazer para nosso país coisas muito boas como as quais você colocou aqui. Fala Pública Podcast te agradece. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, tá bom? Tá bom. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje. Sigam-nos nas redes sociais, Fala Pública Podcast, doutora Flávia Aguiar, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal.